Metabolismo energético da célula. Metabolismo é um conjunto de reações químicas para a obtenção, transformação e utilização de energia das biomoléculas, que são necessários à vida. E essas reações químicas vão permitir que ocorra a síntese, que é a produção, ou o rompimento, a quebra de ligações químicas. Os principais processos envolvidos no metabolismo da célula são a respiração aeróbica, a respiração anaeróbica e a fermentação. Esses processos liberam energia que estão nas biomoléculas, que estão nos alimentos, para os organismos vivos. E também nos processos de fotossíntese e quimiossíntese, que vão produzir matéria orgânica, vão produzir biomoléculas a partir de substâncias inorgânicas. Hoje vamos estudar a respiração celular aeróbica, que é um processo que vai liberar energia, que estão contidas nos alimentos. A respiração celular aeróbica ocorre parte no citoplasma da célula e parte dentro da mitocôndria. E se chama aeróbica porque necessita de oxigênio. As substâncias que são usadas para iniciar a respiração aeróbica são aquelas biomoléculas que surgem após a digestão dos alimentos. Olhem a imagem. Ao ingerirmos uma maçã, essa maçã possui biomoléculas que vão passar pelo processo de digestão e vai liberar moléculas pequenas, que são os monossacarídeos. Esses monossacarídeos são então absorvidos e são eles que vão ser usados para o processo de respiração celular, que simplificadamente é a equação que nós vemos na imagem. No caso, é a glicose, que é o monossacarídeo, na presença de 6 moléculas de oxigênio, vai liberar CO2, água e energia. A energia liberada na respiração celular é usada para produzir esta molécula chamada de ATP, que nós iremos conhecer hoje. Todas as nossas células precisam de energia, que vem dos alimentos. Só que, geralmente, essa energia não é utilizada imediatamente. E, por isso, elas ficam armazenadas na forma de ATP, dentro do nosso corpo. E quando necessitamos gastar energia, nós, então, utilizamos esse ATP. O ATP significa A de adenosina, T de tri e P de fosfato, porque P é o número que representa o fósforo na tabela periódica. Ela é chamada de moeda universal de energia. Por quê? Porque todos os nossos processos vitais precisam ser pagos. E são pagos por ATP. Essa molécula é indispensável à vida da célula e de todos os seres vivos. Outra molécula importante no metabolismo são moléculas que transportam hidrogênios e elétrons, porque diversas reações químicas do metabolismo liberam elétrons e hidrogênios. E essas moléculas precisam ser carregadas em transportadores, que depois também vão ser utilizados para produzir mais ATP. Essas moléculas são NAD+, NADP+, e FAD. Elas podem existir na forma sem o elétron e sem o hidrogênio, ou na forma com elétron e com hidrogênio, que são sem hidrogênio e sem elétron, os aceptores de elétrons. E com hidrogênio e com elétron, são os doadores de elétrons, como vemos na imagem. Quais são as etapas da respiração aeróbica?
ocorrem 4 etapas, chamadas glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. A respiração aeróbica possui 2 partes, que está aqui separada na nossa imagem. A primeira parte, que é a glicólise, não precisa do oxigênio. A partir do ciclo de Krebs, é necessária a presença do oxigênio. Vamos estudar com mais detalhes estas etapas. A glicólise. A glicólise ela vai ocorrer no citoplasma da célula. É o primeiro passo na quebra da molécula de glicose, que é um monossacarídeo, que é um carboidrato, e carboidrato é uma biomolécula. É o primeiro passo na quebra dessa molécula para produzir energia na forma de ATP. Vocês vão ver aqui na nossa imagem que são várias reações químicas. Elas estão enumeradas. Reação 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Sendo que é uma seguida da outra. E, detalhadamente, vocês vão perceber que ao final nós vamos ter a quebra da molécula de glicose, que tem 6 carbonos. O que é quebra? Separação. Essa molécula de glicose vai ser separada em 2 moléculas de 3 carbonos, que é chamada de piruvato. Durante todas essas reações químicas, há a produção de 2 moléculas de ATP e 2 moléculas carregadoras de hidrogênios e elétrons, chamada de NADH. O ciclo de Krebs, a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa ocorre dentro daquela organela chamada mitocôndria. Antes de chegar no ciclo de Krebs, como vocês podem perceber aqui na nossa imagem, que é um ciclo de reações químicas, há uma fase de preparação entre a glicólise e o ciclo de Krebs. A glicólise termina quando há a formação de uma molécula de 3 carbonos chamada piruvato. Essa molécula perde CO2 e é convertida em acetil, com 2 carbonos. E também a formação de NADH. O CO2 é eliminado na respiração, o acetil se junta com a coenzima A e nessa forma de acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. O importante do ciclo de Krebs é que em alguns momentos há a liberação do CO2. Há a produção daquelas moléculas carregadoras de hidrogênio e de elétron, chamadas de NADH. E também do FADH, que é um outro tipo de molécula carregadora de hidrogênio e de elétron. Aqui no ciclo de Krebs, há a formação também de ATP. O CO2 vai ser expelido pela nossa expiração. E os NADH e o FADH vão ser usados para produzir ainda mais ATP. É na cadeia respiratória e na fosforilação oxidativa que todo o NADH vai ser usado para produzir ainda mais ATP. Vamos seguir os passos. A cadeia respiratória, ela consiste em várias proteínas que estão na membrana da mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria. A membrana, que é uma bicamada lipídica com proteínas imersas. A cadeia respiratória consiste na transferência dos elétrons e dos hidrogênios que estão no NADH por essa membrana, separando elétrons dos hidrogênios que são representados por H+. Os hidrogênios vão ficar presos entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria, e os elétrons vão ficar passeando entre essas proteínas. Acontece que há um grande acúmulo de H+, que são os prótons, entre as membranas da mitocôndria. E, numa tentativa de sair deste espaço entre membranas, só há uma passagem, que é chamada de complexo da ATP sintase. À medida que esses prótons ou hidrogênios vão passar por esta passagem, que é também uma proteína,
há a formação de ATP. Isso é a fosforilação oxidativa. A diferença de concentração desses H+, que são os prótons, é usado para a produção de ATP. E esses hidrogênios, à medida que voltam para a parte mais interna da mitocôndria, vão para o oxigênio, que nós respiramos, sendo o oxigênio o aceptor final de hidrogênios e de elétrons, para formar a molécula de água. É por isso que a equação geral da respiração celular é uma molécula orgânica, sempre usamos o exemplo da glicose, com a presença do oxigênio vai liberar CO2. Esse CO2 é liberado em que momento? No momento do ciclo de Krebs e na fase que corresponde entre glicólise e ciclo de Krebs. E vai liberar moléculas de água. Essas águas são provenientes do que acabamos de falar. O oxigênio, sendo o aceptor final de elétrons e de hidrogênios, forma a molécula de água. E o ATP é produzido tanto nas etapas de glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Sendo o oxigênio o aceptor final de hidrogênio, se não houver oxigênio, todas as reações químicas que ocorrem na mitocôndria param. Não tem ciclo de Krebs, não tem cadeia transportadora de elétrons, não tem fosforilação oxidativa. Se não houver oxigênio para os seres que fazem respiração celular aeróbica. E então, professora, nós morremos? Não, porque a glicólise continua acontecendo. A glicólise que ocorre no citoplasma continua funcionando sem o oxigênio. E aí, o metabolismo é desviado para a respiração anaeróbica ou fermentação.